Boa noite, pessoal. Vou fazer a retomada de conteúdos com vocês sobre o estado de choque, né? Como já foi dito em aula, hoje eu vim fazer uma retomada desse conteúdo, né, para vocês fazerem a avaliação. Tomara que ajude vocês nos estudos. Qualquer coisa, estou à disposição. Então, pessoal, o que é o choque? O choque é uma alteração hemodinâmica, causada por quê? Por um estado de hipoperfusão. O que é esse estado de hipoperfusão? O estado de hipoperfusão significa o seguinte, pessoal. O sangue está chegando inadequadamente até a célula. Hipo, baixo, perfusão, chegada. Então, o sangue ele chega inadequadamente até a célula, que pode evoluir para uma morte celular, ou a pessoa pode evoluir a óbito. Só que antes dela evoluir a óbito, ela vai entrar nesse estado de choque. Esse estado de choque ocorre por causa disso. Então, por algum motivo, por algum fator, o paciente tem uma alteração hemodinâmica e o sangue vai chegar inadequadamente, né, por um estado de hipoperfusão. O sangue não vai chegar corretamente até as células, tanto nas extremidades quanto nos principais órgãos. Não chegou sangue, não vai chegar oxigênio, não vai chegar nutrientes e a célula vai morrer. Certo, pessoal? De forma simples, a definição de choque é isso. Como eu disse para vocês que o choque tem vários fatores, eu vou citar alguns fatores para vocês do choque. Então, pessoal, eu tenho choque hipovolêmico. Quando eu falo em choque hipovolêmico, hipo abaixo, volêmico, volume. Então, hipovolêmico, pouco volume. Por decorrência de alguma coisa, por exemplo, algum tipo de trauma que eu citei na aula anterior para vocês, paciente de um acidente, sofre um trauma contuso, sofre um ferimento por arma branca, um ferimento por arma de fogo, um acidente, dentre outras causas, pessoal, pode levar a um choque hipovolêmico, ou seja, o paciente vai sangrar e vai perder o sangue, o paciente perdeu muito sangue. Como que vai chegar a nutrição para a célula? Como que vai chegar o oxigênio para a célula? Não vai chegar. Se não tiver sangue chegando, não estiver oxigênio chegando, vai entrar num estado de choque hipovolêmico, e a célula vai acontecer o quê? A célula vai morrer, vai entrar em falência, ela vai acabar tendo uma disfunção. Então esse é o choque hipovolêmico causado por diversas causas, né? E esse choque hipovolêmico, pessoal, ele pode ser tanto hemorrágico, no caso de um sangramento, como já citei para vocês, um acidente de carro, um acidente de moto, né, um trauma grave, o paciente começou a sangrar, um trauma abdominal fechado que eu citei anteriormente para vocês, ele teve um rompimento de baço, começou a sangrar, fez um choque hipovolêmico hemorrágico. Quando eu falo em hemorrágico, hemorragia, perca de sangue, pessoal. Então o paciente ele entrou num estado de choque hipovolêmico hemorrágico e tem que ser um atendimento rápido, imediato, pessoal, porque senão o paciente tem grande chance de evoluir a óbito. E eu tenho também o choque hipovolêmico não hemorrágico. Quando eu falo em choque hipovolêmico não hemorrágico, é que o paciente tem outros tipos de percas, mas não é uma perda de sangue, né? Por exemplo, um paciente muito desidratado, no grande queimado, por exemplo, um paciente que por algum evento teve uma grande porcentagem de queimadura na sua superfície corpórea. Esse paciente ele pode fazer um choque hipovolêmico, porém não hemorrágico. Alguns distúrbios metabólicos, né, como o estado hiperglicêmico osmolar, também pode levar a um choque hipovolêmico não hemorrágico, dentre outras coisas, pessoal. Então tem essas duas divisões que é interessante vocês saberem para classificar. Às vezes vocês vão estar no estágio, atuando na área, no ambiente de saúde, no hospital, e chegou um paciente para vocês que tem um choque hipovolêmico, mas vocês não conseguem identificar porque vocês não estão vendo sangue, né? Então ele pode ser tanto hemorrágico quanto não hemorrágico. Então essa classificação e esses exemplos são para ajudar vocês a esclarecer, né, esse diagnóstico para atender da melhor forma possível o paciente, certo? Choque cardiogênico, pessoal. Cardiogênico. Quando eu estou falando de cardiogênico, eu estou falando coração. Então, por algum motivo, o paciente começou a apresentar uma disfunção cardíaca. Ou seja, pode ser um comprometimento da bomba cardíaca.
Às vezes uma doença, uma insuficiência cardíaca congestiva, o paciente já tem de base uma insuficiência e por algum motivo ele entrou em disfunção. Ou às vezes até um infarto agudo do miocárdio, né? Ele tem uma obstrução no vaso, na coronária, o sangue não está chegando adequadamente, o bombeamento fica ineficaz, né? Às vezes não identifica o infarto muito rápido, começa um bombeamento ineficaz e pode levar ao quê? A um choque cardiogênico, pessoal. Lembrando, coração que impulsiona o sangue para todo o corpo, né? Então, se o coração está batendo inadequadamente, ou às vezes até casos de arritmias severas, o sangue não vai chegar adequadamente até a célula, vai fazer o estado de hipoperfusão. Quando eu falo em estado de hipoperfusão, eu estou falando em choque, pessoal. O paciente vai apresentar vários sinais e sintomas, né, de hipoperfusão, de choque, e esse paciente ele tem risco também de óbito. Né? A célula não vai receber o nutriente e o oxigênio adequado. E não só nas extremidades, pessoal, como nos principais órgãos. Quando eu falo principais órgãos, estou falando cérebro, estou falando pulmão, estou falando rins, estou falando fígado. Os principais órgãos não vão receber adequadamente o seu fluxo sanguíneo devido à hipoperfusão. O choque obstrutivo, então o próprio nome já diz, choque obstrutivo, pessoal. Por diversos fatores também. Um deles é o TEP, por alguma coisa, um tromboembolismo venoso, obstruiu uma grande artéria, o sangue não consegue passar. Se o sangue não passar, pessoal, ele não vai conseguir nutrir a célula. Vai fazer um estado de hipoperfusão, uma alteração hemodinâmica e o paciente vai entrar em estado de choque. Não reconhecido esse tipo de alteração, o paciente vai entrar na fase compensatória, na fase descompensatória e na fase de falência. E pode sim evoluir para uma falência múltipla dos órgãos. Então, pessoal, é muito sério. Nós, profissionais da saúde, temos que saber dessas teorias, desses motivos, dessas diagnósticos para a gente poder intervir, né? E eu vou explicar para vocês como que funciona isso, né? Como que a gente vai identificar uma pessoa que está com choque, o que ela pode apresentar. Ela pode apresentar diversas coisas, pessoal. E é importantíssimo nós, profissionais da saúde, estarmos aptos para identificar isso, certo? Então, uma causa de choque obstrutivo pode ser um tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso, né, até uma placa de ateroma que obstruiu algum tipo de vaso. Então pode sim evoluir para um choque obstrutivo, certo? E temos também um choque distributivo. O choque distributivo, pessoal, ele é dividido em três, né? O choque séptico, neurogênico e anafilático. O choque séptico, pessoal, é uma das causas que ocorre mais óbito no mundo. A maioria dos pacientes internados nas instituições de saúde vão a óbito por choque séptico. E tem vários focos, né? O paciente internou com um quadro de pneumonia, internou com um quadro de ITU, uma infecção do trato urinário, né? Dentre outras infecções, e essa infecção, pessoal, pode evoluir por uma sepse. Né? Então, essa sepse, o organismo vai ficar desordenado, vai ter uma alteração hemodinâmica, né? Ele vai ficar com uma infecção aguda que tem que ser tratado imediatamente, né? Porque senão o paciente pode evoluir com um choque séptico e a chance de o paciente evoluir a óbito é muito grande, pessoal. E uma coisa importante, né, que muitas instituições utilizam é o protocolo de sepse. Então, a identificação que o paciente tem uma possível sepse, um diagnóstico de sepse, uma hipótese diagnóstica de sepse é importantíssimo. Então, a equipe deve estar em sintonia, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem deve trabalhar em sintonia, porque a partir do momento que chegou um paciente na emergência, no pronto-socorro, no pronto-atendimento, e ele tem sinais de choque séptico ou sinais de sepse, eu tenho que atender o mais rápido possível esse paciente. Esse paciente vai precisar de volume, esse paciente vai precisar de antibiótico na hora ouro. Então, é importantíssimo eu fazer um atendimento adequado, baseado nos protocolos de evidências científicas, né, com bases em diretrizes, para salvar a vida do paciente. Nesse momento, o tempo é vida. Então, quanto mais rápido e identificar esse paciente, melhor será o atendimento. O choque neurogênico. Então, pessoal, como que ocorre o choque neurogênico? Um outro tipo de choque faz parte do choque distributivo e o choque neurogênico ocorre por devido fator.
Às vezes um acidente, um paciente que teve um acidente grave, fez um traumatismo craniano encefálico grave, ele pode entrar num choque neurogênico. Então, por alguma ação desordenada do cérebro, né, metabolismo, ação de simpático e parasimpático, o paciente pode evoluir sim com um choque neurogênico. Ou também, pessoal, um trauma medular, ele tem um trauma muito grave, principalmente em região de cervical. Por isso que eu disse que no trauma, numa aula de trauma, né, quando tem uma possível lesão de cervical, o paciente tem que tomar todo cuidado. E todos os pacientes que, dependendo da cinemática do trauma, ele é atendido como se tivesse um trauma na cervical, né, imobilizado o paciente adequadamente, realizado todas as medidas efetivas para não ter perigo de uma lesão medular. Porque essa lesão medular, pessoal, pode levar a um choque neurogênico. Não só traumas, mas, por exemplo, também algumas doenças. Por exemplo, acidente vascular cerebral, tumores, aneurisma, tudo que envolve essa parte de disfunção cerebral pode levar, sim, a um choque neurogênico, certo? E também o choque anafilático. Então, o choque anafilático, pessoal, ele é causado por uma reação alérgica exacerbada. Então, um paciente que não sabe que teve uma reação alérgica, um paciente que nunca teve algum contato, e a partir do momento que ele tem um contato, ele começa a desencadear vários sinais e sintomas que pode sim levar ao estado de hiperperfusão, que é no caso o choque, e levar a um choque anafilático. E se não tiver um atendimento rápido, ele pode sim evoluir para uma falência de múltiplos órgãos. É muito importante, pessoal, a gente reconhecer os tipos de choque, certo? E quais são os sinais e sintomas? Como que eu vou identificar isso, professor? Então, pessoal, sinais e sintomas são clássicos. Por exemplo, se o paciente não tem a chegada adequada do sangue na sua célula, pensa comigo, né? O paciente está em choque, ele está evoluindo para um choque. O choque é uma alteração hemodinâmica que leva ao estado de hipoperfusão. Hipo, abaixo, perfusão, não está chegando. Então, não está chegando o sangue corretamente. Se o sangue não está chegando adequadamente no cérebro, né, na célula do cérebro, não está chegando sangue, não está chegando nutrientes e não está chegando oxigênio. Se não está chegando adequadamente, pessoal, o que a pessoa pode apresentar? Letargia, sonolência, confusão mental, dentre outros distúrbios neurológicos, porque o sangue não está chegando corretamente, né? Não está chegando corretamente nas extremidades, então o paciente pode apresentar uma palidez, né? A pele pode ficar fria, pode ficar úmida, azulada, cianose de extremidade, pode mudar a coloração da pele. Por quê? Porque é um estado de hipoperfusão, o vaso está dilatado, ele perde aquele mecanismo de vasoconstrição. Ele está dilatado e não está chegando o sangue corretamente até a célula. Então ele vai apresentar, sim, uma pele fria, úmida, uma palidez, né? O pulso rápido e fraco. O que o nosso organismo entende? Né? O cérebro entende, opa, não está chegando o sangue adequadamente no corpo. Coração, bate para compensar. O coração começa a bombear, pessoal. Começa a bater. O pulso vai ficar rápido e fraco. Ele vai perdendo a força, batendo rápido para tentar compensar. E mesmo assim, não é compensado. Mesma coisa funciona o mecanismo pulmonar, né? A respiração começa a ficar mais curta, mais rápida. Então a pessoa, para compensar esse oxigênio, ela começa o quê? Respirar mais rápido e mais curto. Por quê? Está faltando sangue. Então, para compensar, ela tenta puxar mais oxigênio da atmosfera para tentar compensar. Mas o problema é no choque, é no estado de hipoperfusão, né? Sensação de sede, náusea, vômito, extremidades arroxeadas, visão nublada, inconsciência, taquicardia é um ponto diferencial, pessoal. Paciente com taquicardia, paciente com taquipneia, paciente com sudorese, tem que acender essa luzinha aqui atrás, ó. Alguma coisa não está adequada. Sempre a gente tem que ter um olhar diferenciado, um olhar global para o paciente, pessoal, entender ele como um todo. O paciente chegou, está apresentando sinais de taquicardia, taquipneia, sudorese, opa, alguma coisa não está legal com o paciente, né? Temos que realizar o atendimento da melhor forma possível, o mais rápido possível. Então, pessoal, pacientes que apresentam esse tipo de quadro, essas alterações de sinais e sintomas, o paciente tem que ser atendido
rapidamente. E como que a gente pode atender? Né? Igual eu falei para vocês já nas outras aulas. Como que deve ser realizado esse atendimento, pessoal? Deve ser realizado com o MOV. Nesse caso, tem que fazer o MOV. Monitorização, oxigênio, veia e acesso. E exames, quer dizer, desculpa. Então, monitorização, oxigênio se necessário, veia, provavelmente bilateral deve ser, né? Acesso calibroso bilateral, porque no choque o paciente vai precisar de volume. Se é um estado de hipoperfusão, está chegando pouco sangue, então tem que compensar esse volume. Vou entrar com cristalóide, vou entrar com soro para o paciente, o médico vai solicitar soro. Então nós, profissionais da enfermagem, 2 acessos bilateral calibroso, até que a gente consiga melhorar essa parte do paciente, né? A restabelecer esse quadro para o paciente. Oxigênio se necessário. Exames. Que exames, professor? Vou coletar exame de sangue. Vai que é um choque séptico, preciso fazer uma avaliação, né? Para saber também como está o número de hemácias, né? Um choque hipovolêmico, aí vai precisar transfundir. Então, exames é importantíssimo. Tem que coletar sangue desse paciente, pessoal. E manter o paciente monitorado. Então, esses são itens importantes. O MOV é muito bem-vindo. Isso tanto no pronto-socorro, no pronto-atendimento, num APH ou numa UPA, por exemplo, quanto também na enfermaria. Às vezes vocês estão cuidando de um paciente que internou com uma pneumonia e o paciente está evoluindo para uma sepse, por um choque séptico, por exemplo, ou internou por causa de um trauma, está evoluindo para um choque neurogênico, está evoluindo para um choque hemorrágico, né, devido a um abdômen obstrutivo, alguma coisa, né, um rompimento de algum vaso interno. Então é importante nós, profissionais da saúde, identificarmos e atender da melhor forma possível, pessoal. Né? E o choque, pessoal, ele tem 3 fases. A fase compensada, a descompensação e a fase reversível, pessoal. Então, quando é compensada, a gente consegue fazer alguma coisa, o organismo vai apresentar alguns mecanismos e nós, através da identificação e através das medidas, conseguimos reverter. Né? A gente consegue tentar reverter esse tipo de choque. Na fase de descompensação, pessoal, o organismo já começa a entrar em falência. Então, vou tentar reverter da melhor forma possível, droga vasoativa, oxigênio, vias aéreas, intubação, tratamento em terapia intensiva, né? E fazer o melhor possível para tentar salvar a vida do paciente. Já na fase irreversível, pessoal, o paciente já está em falência generalizada, ou seja, falência de múltiplos órgãos. É a última fase, não tem mais o que fazer, pessoal. Por isso que eu falo para vocês, a avaliação precoce, sempre ter o sinal de alerta na cabeça, lembrar das alterações de sinais vitais, vão fazer toda a diferença. Identifiquei que tem alguma coisa alterada, eu tenho alteração clínica, eu tenho alteração de sinais vitais, eu tenho um histórico do paciente, pessoal, MOV, monitorização, oxigênio, veia, exames, comunicar médico, comunicar o enfermeiro e realizar da melhor maneira possível o atendimento para esse paciente. Beleza, pessoal? Então, essa aulinha de choque, precisando de alguma coisa, só entrar em contato. Boa noite.